Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos, aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui em mais um domingo. Hoje é dia 2 de novembro do ano de 2025, iniciando o mês de novembro, o primeiro Evangelho no Lar do mês de novembro. Obrigado, pessoal. Peço a vocês que curtam, que comentam, que compartilham, deixa a cidade, o comentário, com a cidade, o estado, o país que você está ouvindo este Evangelho no Lar. Assim, você ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas, lembrando que o canal não é monetizado. Toda ajuda é bem-vinda para que o conteúdo possa se espalhar para aqueles que precisam ouvir sobre os temas aqui trabalhados. Hoje, dia 2 de novembro, comemora-se o Dia de Finados no Brasil. Não vamos falar em específico deste tema aqui no Evangelho de hoje. Eu vou deixar nos comentários alguns vídeos que eu já fiz sobre o tema, inclusive temos vários falando sobre o tema. Eu já deixei também no post aqui do canal, só você clicar lá, já tem o link do vídeo, mas eu vou colocar aqui também nos comentários, caso alguém queira aprofundar neste tema. Os nossos parentes desencarnados são sensíveis às nossas lembranças e preces? Sim, com toda certeza. Os Espíritos nos ensinam e não necessariamente precisa-se de um dia para que eles venham nos visitar quando se tem essa autorização. No vídeo, então, a gente detalha mais, que eu vou colocar aqui também. Eu deixei um texto de base do Livro dos Espíritos para quem tem dúvida sobre qual é a visão espírita do Dia de Finados. E a gente quer também já enviar os sentimentos vibracionais para todos aqueles que neste momento estão relembrando dos entes queridos. A gente manda um abraço vibracionalmente. Vamos juntos nesta egrégora aqui do canal Na Luz do Espiritismo vibrar um para os outros, para o Brasil, para o planeta Terra, para ajudarmos. Geralmente no dia 2, às vezes, a psicosfera fica um pouco mais pesada devido às lembranças mais tristes, mas não deveria ser assim para nós espíritas. A saudade, sim, ela permanece, um dia nos reencontraremos, mas não a lamúria, não as vibrações mais pesadas. Então, neste momento, vamos elevar o padrão vibratório da nossa casa, da nossa cidade, do nosso país também, para que possamos juntos também ajudar aqueles que ainda, os espíritos que ainda precisam de amparo. Vamos então para a nossa prece inicial, pedindo a autorização ao nosso mestre amigo Jesus para iniciarmos este Evangelho no Lar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão material e espiritual de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos também a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair no erro, na tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Deus, Pai amado de infinita bondade, Mestre e amigo Jesus, neste momento iremos fazer o Evangelho no Lar, falarmos de temas que nos ajudam no nosso cotidiano. Esteja conosco, nos intuindo da melhor forma possível, iluminando o nosso espírito neste momento, vibrando e irradiando para as nossas famílias espirituais, aquelas que estão vinculadas a nós há muitos e muitos séculos, e aqueles que estão temporariamente também conosco para algum aprendizado. Obrigado, Deus, pela oportunidade de hoje e sempre, que assim seja, e assim será. Bom, pessoal, nós estamos aqui no Evangelho no Lar falando dos 20 passos da busca da paz interior, costurando com o tema que nós estamos trabalhando aqui no Evangelho deste ano, que é a vivência do espiritismo no cotidiano, ou espiritualidade no cotidiano, ou cristianismo no cotidiano. A vivência prática espiritual, para que no primeiro momento nós tenhamos paz interior e consigamos aí expandir esta paz à nossa casa, aos nossos familiares, aos nossos vizinhos e assim por diante.
Não adianta aclamar por um mundo transformado se nós, que somos os primeiros condutores, não modificarmos em si a nossa essência. Nesses 20 passos que nós já falamos aqui, mais de 15, e hoje nós estaríamos aí no 16º, porém, nós vamos hoje falar de 2 no Evangelho, para que nós consigamos terminar no mês de novembro toda essa parte, porque no mês de dezembro nós vamos dedicar exclusivamente a algumas falas do Cristo. Depois eu vou explicar para vocês. Mas nesse mês de novembro será a finalização desse tema, que é tão importante. Então, se você está chegando agora no Evangelho no Lar, volte alguns vídeos para que você também ouça e entenda o que nós estamos falando. Claro que não precisa de pular esse, eles não estão numa ordem tão de sincronicidade assim, mas nós queremos que vocês entendam cada passo a passo, e eu separei os passos que eu acho que são mais fáceis de começar e depois outros um pouco mais difíceis. Hoje nós vamos falar aqui sobre 2 temas: não alimentar o vício da lamúria e lembrar sempre quem você é e onde você quer chegar com a sua vida. Então nós vamos iniciar aí rapidamente com o vídeo, aliás, com o Evangelho falando do vício da lamúria. Por quê? Nós já conversamos em um outro vídeo, nós já aprofundamos um pouco sobre o vício da lamúria, ou seja, o vício da queixa. Mas nós vamos mais uma vez aprofundar aqui, principalmente nestes tempos que nós estamos passando por um processo na Terra de transição. Todos nós que estamos aqui ouvindo o Evangelho, independente da região do Brasil que você mora, independente se hoje você está fora do Brasil, nós estamos percebendo algo muito pontual, não só no Brasil, mas no mundo, que este ano trouxe, que é um ano muito característico, que foi para nós, e já finalizando ele, de demonstrar algumas questões espirituais mais profundas. Algumas máscaras sociais estão caindo e nós estamos observando muitos países realmente ter este momento de questões problemáticas em todas as áreas. Não necessariamente na política, mas também na social. Enfim, todas as áreas estão sendo balançadas. Isso é justamente para que nós possamos ver, enquanto sociedade, o que precisa modificar, o que pode se manter e o que precisa acabar definitivamente. E aí nós estamos observando uma chuva de notícias trágicas, seja na TV, no rádio, na internet, enfim, em toda a imprensa e também nos comentários sociais. Isso vai, de alguma maneira, aumentar para as pessoas que gostam deste tipo de comentário o vício da lamúria, o vício da reclamação, sem contar nos nossos problemas também internos de dentro de casa. Porque lembrando, pessoal, a espiritualidade superior que governa os nossos destinos na Terra tem alguns momentos, alguns ciclos que acontecem algumas coisas para acelerar o nosso progresso aqui na Terra. Nós vamos encontrar isto lá no Livro dos Espíritos, na lei de destruição. Quando a gente lê sobre a lei de destruição, que é uma lei divina e natural, nós entendemos ou observamos quando a gente lê e pensamos assim, é destruição da natureza, são prédios caindo para renovar, também pode ser, mas não é somente isso. A destruição também de alguns conceitos, de algumas questões que estão arraigadas na sociedade e que precisam se modificar. Uma delas a gente consegue consertar, outras nós vamos ter que arrancar pela raiz, principalmente o mal na sociedade que de alguma maneira vai sendo espargido, ou seja, vai sendo modificado em alguns momentos da nossa história. Nós vamos observar então que a lei de destruição de Kardec, ela não pontua somente sobre destruição física, mas destruição também de miasmas, de conceitos, e nós percebemos que em alguns períodos, alguns anos, nós temos mais essa ação ou estas leis exercidas sobre o planeta. E são momentos em que nós devemos ficar com maior atenção espiritual, maior trabalho na caridade e maior momentos de oração. Principalmente observar como andam as nossas reclamações. Reclamar, muitas das vezes, pode
causar uma psicosfera inferior em volta de nós e muito provavelmente dentro do nosso lar. Quando nós reclamamos, é como se nós vivenciássemos novamente o que nós passamos ou o que ainda nós não passamos. Porque muitas pessoas reclamam o que passou e também reclamam o que ainda não passou. Então, observemos bem, nós não estamos falando aqui para vocês, enquanto indivíduos, castrarem as emoções, até mesmo porque é muito difícil fazer isso, porque a emoção faz parte do indivíduo humano. Então, nestes momentos em que nós estamos passando, que por muito que a gente não queira assistir, por exemplo, TV ou notícias trágicas, as notícias chegam até nós, se deu vontade naquele momento de chorar ou de algo emocional vir à tona, não segure, deixa vir. A questão é ficar no vício da lamúria durante muito tempo. E eu já expliquei no outro evangelho que nós falávamos disso, do vício da lamúria, que em muitos momentos, para algumas pessoas, isso pode gerar a famosa dopamina, ou seja, o famoso prazer. Hoje a gente já conhece como dopamina. Quando você reclama, você fica ali naquela expectativa de que algo ruim vai acontecer e não acontece, você pode ter um reforço positivo neste momento. Então, muito cuidado, porque no momento em que nós estamos neste processo de reclamação, pode sim o nosso padrão vibratório cair. E aí, quando o padrão vibratório cai, vocês já sabem, já estão aqui no Evangelho comigo há um tempo, pode aumentar as probabilidades de doenças físicas, espirituais, de processos obsessivos, de desconforto na hora do sono, ou seja, há uma guerra interior. Em vez de ter uma paz interior na sua vida, você vai ter uma guerra interior. Padrão vibratório caindo, você também colabora, olha só que importante, você colabora e muito para as questões negativas do mundo. E isso vai ficar registrado no seu perispírito. Então, que nós sejamos agentes de paz na Terra e não agentes de destruição e de vibrações negativas. É preciso muito cuidado ao emitirmos as vibrações. Não vamos conseguir ficar com um padrão alto 24 horas, até mesmo porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Porém, nós podemos tentar elevar os nossos padrões vibratórios durante o dia e por isso nós estimulamos tanto a vocês as boas leituras, as boas músicas que nós já falamos aqui, as preces, a atividade física, buscar uma instituição para você fazer a caridade, ter atividades sociais, tudo isso pode nos ajudar a elevar o padrão, a movimentar a energia. Energia baixa, além de atrair diversas questões negativas, ela também pode nos causar um constante desconforto de estar aqui na Terra. Inicia-se um processo de desconforto muito difícil, às vezes, para nós, enquanto espíritos encarnados. Então, observe como que a porta aberta da lamúria pode nos trazer diversos pontos negativos na nossa vida. E lembrando também, pessoal, mesmo que você esteja numa fase difícil, dolorosa, adoecida, tenha o processo vibracional como agradecimento, porque nós sabemos, enquanto espíritas, que tudo que nós estamos no processo da Terra passando é para o nosso aprendizado, seja a nossa prova, a nossa expiação. Isso não quer dizer que nós não possamos, que nós não consigamos naquele momento pedir a Deus alguma coisa. Não é porque você está adoecido, adoecida, que você não pode pedir a Deus, por exemplo, a cura ou o processo de ajuda. A espiritualidade vai ir até o seu caso e vai observar o que pode ser feito. Se é um processo que ainda você precisa de passar alguns dias para aprendizado, pode amenizar a dor, enfim. A espiritualidade superior sempre está atento a nós. Nós não estamos falando aqui que em muitos momentos você não vai chorar, não vai ficar triste, até mesmo porque o choro ele é benéfico, ele ajuda a limpar, a ter novos pensamentos, ele ajuda a colocar para fora aquele momento emocional que está preso. Mas vejamos bem, perdão, quando nós estamos somente na vibração de reclamação, o nosso padrão vibratório cai e em muitos momentos nós nem percebemos que os espíritos estão nos ajudando, e muito menos as pessoas à nossa volta.
Às vezes as pessoas à nossa volta, familiares, amigos, estão nos ajudando com preces ou até mesmo com ações físicas, e se estamos naquele pessimismo, naquela negatividade, não conseguimos observar as pessoas em volta nos ajudando. Nós não conseguimos ser gratos. Então, ainda que esteja muito ruim, eleve o seu padrão vibratório, porque você pode sim ter uma melhora espiritual momentânea. Quantas pessoas, e aqui eu sempre vou trazer o exemplo do gigante deitado, que para mim é um grande exemplo, nosso querido irmão gigante deitado, que nós já falamos tanto aqui no Evangelho, que com todas as dores, todas as dificuldades, com as suas deficiências físicas, como ele não enxergava, não andava, tinha diversas dores, tomava mais de 8 comprimidos por dia, enfim, ainda assim trabalhou muito na espiritualidade e trabalhou agradecendo, sempre de bom humor, e aquilo modificou o seu padrão vibratório e ainda o manteve na Terra por muito mais tempo. Quando ele chegava perto do Chico, e o Chico falava: meu filho, seu fio está por um fio realmente, a qualquer momento pode arrebentar. Aí ele chorava e o Chico falava: mas quem trabalha, quem vibra, pode engrossar o fio da vida, o fio da reencarnação. Aquele que é útil para a espiritualidade pode sim ter alguns benefícios, e nós observamos isso nos trabalhos espirituais. Não é uma troca, pessoal. Muitos de nós que ainda continuamos aqui a trabalho espiritual é também por um processo de aprendizado de coisas que nós não fizemos no passado, ou que nós negligenciamos, ou que simplesmente nós viramos as costas. Como eu estou falando aí do planeta que vai modificando, nós já chegamos no momento então de modificar isso, de irmos para o trabalho espiritual. E o primeiro trabalho espiritual é a nossa transformação moral, a reforma íntima. Não nos esqueçamos disso. Jesus nos falou: amar o próximo como a ti mesmo. Então, começar com o nosso amor próprio, começar com a nossa paz interior é de suma importância. Então, observe como que está o seu padrão vibratório na reclamação. Ainda que você esteja passando por um problema, por exemplo, com um familiar, tente conversar ao invés de reclamar ou fofocar. É muito importante observar e chamar o outro para conversar, que em muitos momentos também nós não conseguimos conversar e apontar aquilo que está nos machucando nas pessoas. E para o nosso segundo tema também do Evangelho no Lar, para que a gente possa falar sobre os dois hoje. Então, no primeiro momento nós falamos cuidado com o vício da lamúria. Nós vamos falar agora lembrar lembrar sempre quem você é e onde você quer chegar com a sua vida. O famoso conhece-te a ti mesmo, que está lá no Livro dos Espíritos. Saber quem se é e saber quem se é deve ser uma motivação para nós diariamente. Primeiro que nós, enquanto espíritas, sabemos que somos espíritos num processo evolutivo. Estamos temporariamente animando um corpo físico. Então, em algum momento deixaremos este corpo físico aqui na Terra e partiremos para outros planos e continuaremos em trabalho espiritual. A vida flui em trabalho. Jesus vai nos dizer: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. A evolução então corre não no trabalho no sentido material, no sentido de angariar apenas os recursos para a sobrevivência. O trabalho no plano espiritual é um trabalho do espírito. Iremos trabalhar para mais no sentido de reforma íntima. O trabalho que nós trabalharemos no plano espiritual irá nos ajudar ao aceleramento da nossa transformação moral. Então é muito importante que nós não confundamos o trabalho espiritual com o trabalho material, ainda que alguns possam parecer muito similares, mas não é a mesma coisa. O conhece-te a ti mesmo, pessoal, que é uma passagem filosófica que está lá no Livro dos Espíritos e que já está aí no planeta há muito tempo, inclusive antes do cristianismo, porque o homem
confunde-se por estar aqui nas nuvens terrenas e acredita que o processo de vida é só esse. Quanto mais nós, enquanto indivíduos, expandirmos as nossas consciências, mais entenderemos e menos valor daremos às coisas materiais. E menos valor às coisas materiais e mais valor às coisas do espírito. Isso não quer dizer que nós iremos parar a nossa vida, até mesmo porque, estando na matéria, precisaremos da matéria para sobreviver, do alimento, da água, da energia, etc. A questão não é essa. A questão é o valor que nós damos para isso. Quantas pessoas, então, trabalham nos seus trabalhos físicos 12, 13, 14 horas por dia, às vezes faz jornada dupla, mas esquecem de tirar, nem que seja 2, 3 horas por semana, para se dedicar ao estudo de si mesmo e ao estudo da espiritualidade. Enquanto indivíduos, nós sabemos que nós estamos de passagem aqui. É como se estivéssemos aqui por um período. E se nós também, enquanto seres humanos, não nos dedicarmos ao autoconhecimento, nós não conseguiremos chegar bem no plano espiritual. Muitas pessoas perguntam qual então a melhor forma de chegar no plano espiritual. Eu quero chegar, eu não quero passar pelas regiões de sofrimento. Conhece os seus defeitos aqui na Terra. Aqui é o momento de nós, enquanto indivíduos, resolvermos muitas questões. Muitos problemas, muitos desafios estão aí dentro da sua própria casa. Não é escondendo ou fingindo que não vê que você irá tratá-los. É observando e entendendo qual é a lição daquele problema. Qual é a lição que aquele parente difícil traz, que aquela situação difícil que está na sua vida há um tempo está trazendo. Lembra do que quando nós falamos aqui da sincronicidade, da lei de causa e efeito, nada acontece na nossa vida por acaso. Kardec vai nos dizer, nada é por acaso. Então, ainda que você esteja no seu trabalho físico, ganhando ali o dinheiro para o seu pão diário, ali também é o melhor momento para você trabalhar o seu espiritual. Porque nós somos espíritos, pessoal, nós não somos corpo físico. Tudo que nós fazemos pode ser feito com amor. Lembra daquele evangelho que nós fizemos aqui. Até mesmo quando cozinhamos, quando plantamos, quando lavamos a louça, quando cuidamos da casa, quando cuidamos dos nossos irmãozinhos animais, quando a gente cuida dos filhos, dos netos, enfim, tudo é momento espiritual, porque tudo está vibrando na mesma intensidade. E se você modifica o seu padrão vibratório, a primeira parte do evangelho que nós falamos, se você muda, você começa a observar o seu trabalho também com diferença, porque você vai observar o propósito espiritual que ele tem na sua vida. Ah, William, mas o meu trabalho não tem nada de espiritual. Eu trabalho sozinho, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não encontro com ninguém. Então é um trabalho para o seu trabalho interno. Ah, eu convivo com muitas pessoas, também é um momento de você exercer a caridade. Lembre sempre, pessoal, quem você é. Não adianta você lembrar apenas dentro do seu núcleo religioso, dentro do centro espírita, dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica, seja lá qual for a sua religião, dentro do templo budista. Você tem que expandir a sua ação espiritual para o lado de fora, porque tudo é espiritual. O núcleo que nós frequentamos religioso é apenas um núcleo de paredes que nós vamos lá para conversar sobre a religião, sobre os momentos espirituais. Mas a verdadeira realidade é na vida aqui, no nosso cotidiano. Então não esqueça disso, é importante nós reforçarmos isso para nós mesmos o tempo todo. A evolução não vai se dar em 1 ou 2 horas que você passa dentro do centro espírita ou dentro de qualquer outra religião, ou nas 2, 3 horas que você faz a caridade. Não, é no dia a dia, é nos pequenos detalhes, é naquilo que nós escolhemos para vivenciar o nosso padrão, porque no plano espiritual será assim. Tudo que nós plasmamos no plano espiritual vai estar à nossa volta. Acontece também aqui encarnados. É um treinamento. Nós estamos temporariamente apenas no plano físico, vivenciando esta etapa física. Então lembre-se, como conhecer a si mesmo. Vamos ensinar a fórmula de novo. Sempre
uma vez por dia. Quem não consegue uma vez por dia, uma vez por semana, sente, converse consigo mesmo, mas converse mesmo. Tenha esse momento de observar o que você está pensando, o que você anda consumindo, quem é você de fato. Pode escrever, pode anotar. Hoje em dia todo mundo tem o celular, anote ali no bloco de notas as coisas que você ainda precisa melhorar, o que está bom, o que você acha que está tranquilo. Vai observando o que você pode evitar, aquilo que você pode ir modificando a cada dia. Este é um conselho de Santo Agostinho para nós. Ele nos ensinou isso. Observe o que eu ainda preciso mudar, o que eu posso manter, o que eu ainda preciso evoluir muito. Vá de etapa em etapa, vá se conhecendo. O que eu preciso parar de dizer, aquilo que eu preciso modificar nos meus hábitos diários. Podemos fazer isso antes de dormir. Muitas pessoas falam, eu não consigo porque eu tenho muito sono. Então faça durante o dia. Quando você vê que magoou alguém, peça perdão, observe, seja o primeiro a dar o passo em busca de uma melhoria vibracional. Você está aqui ouvindo este evangelho não é à toa. Se a lei divina fez você chegar aqui para ouvir algo espiritual, seja quem dê o primeiro passo. Nós estamos neste caminho, nessa jornada. Então vamos pensar que nada, absolutamente nada, nos acontece por acaso. Kardec vai perguntar aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Olha que resposta simples. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecer-se, então, é o primeiro passo da reforma íntima, pois ninguém transforma o que não conhece. Imagina a pessoa que está numa negação constante. E aí, nós temos que entrar num cuidado muito específico. A pessoa que nega que está fazendo mal, que nega que está sendo rude, que nega que não está perdoando, que nega que está no padrão inferior. Então, o primeiro passo também é se assumir enquanto espírito que está no erro, que muitos de nós, com o ego elevado, não assumimos. Então, assuma os seus erros. Eu ainda erro em tal coisa, eu ainda preciso melhorar nesta questão, eu ainda sinto vontade de ter esse tipo de comportamento. Então, observa a sua essência espiritual. Onde você quer chegar? É o nosso último item aqui do Evangelho. Aonde o seu espírito quer chegar? Lembrando que nós já aprendemos aqui que a evolução do espírito é contínua. Nós vamos chegar ainda a ser espíritos puros, espíritos muito evoluídos. E nós já começamos essa jornada agora. Lembrar de onde você quer chegar e manter o foco nesta faixa evolutiva, mesmo que ainda aconteça as vicissitudes e as adversidades. Lembre sempre, nosso destino não é o sucesso terreno, mas a conquista da serenidade, do amor e da consciência. Eu vou repetir, nosso destino não é o sucesso terreno. O que nós temos aqui na Terra, independente de títulos, de dinheiro, de profissão, de qualquer coisa, é passageiro. Amanhã nós podemos reencarnar e ter outra profissão, ter outro corpo, enfim. Qual é a nossa meta? A conquista da serenidade, do amor, que vai nos ajudar a elevar o padrão evolutivo e a expansão da nossa consciência em busca de sermos espíritos puros. A Terra é apenas uma estação de trabalho. O destino final é a luz, é Deus. Enquanto nós mantemos o olhar para baixo, ou seja, para as inferioridades, nós vamos estar lento nesse processo. Que possamos sempre manter o olhar no alto. As dificuldades se tornam degraus, não muros. O espírito que sabe para onde vai suporta com mais fé os desafios do caminho. E o Evangelho do Cristo, pessoal, nos convida sempre a isso, a caminhar com propósito moral, lembrando que cada ação, cada escolha é uma semente plantada no solo da eternidade. Lembre sempre, você é um semeador, está saindo a semear. Como está então a sua plantação? Lembre sempre disso e vamos juntos neste processo evolutivo, que esse evangelho possa nos ajudar a todos. Todos hoje precisamos ouvir este evangelho. Vamos mudar o padrão vibracional nosso, em primeiro lugar, como eu disse, da nossa casa, do nosso bairro, da nossa cidade.
do nosso país e quem sabe aí vamos conseguir juntos também modificar o do nosso planeta. Vamos então para a nossa vibração final? Respirando profundamente, ficando no aqui e no agora, relaxando um pouco o nosso corpo físico. Hoje nós vamos fazer as nossas vibrações e meditação, aquela que a gente sempre faz no dia 2 de novembro, o encontro com algum ente querido que já partiu, algum parente, algum amigo, alguém que você ama muito que está no plano espiritual, recém-desencarnado, não importa. Nós vamos elevar os nossos pensamentos até o jardim de uma colônia, que seja um local que você possa plasmar. Vamos trabalhar também a construção do nosso pensamento. Esse é o jardim do reencontro. Esse jardim você pode plasmar com as flores das cores que você mais gosta, o lago, os animais. Nós observamos que nesse momento nós estamos numa atmosfera diferente. Já sentimos a atmosfera se elevar, sentimos o nosso corpo mais leve e nós estamos sentados confortavelmente num banco que abraça o nosso corpo. Estamos totalmente livres de preocupações. O que nos espera agora é o reencontro com esse ente querido, com essa pessoa. E neste momento você vai trazendo no pensamento lentamente o rosto, o nome, a forma. E antes que essa pessoa chegue, você já vai enviando boas irradiações através das flores em volta, da natureza, esse momento, esse plasma divino que está em volta de nós, que vai saindo também do nosso perispírito e vai de encontro com essa pessoa, seja aonde essa pessoa estiver, no plano espiritual, que ela possa receber, através dessas boas irradiações, este momento vibracional, essa energia. Para algumas pessoas que estão aqui ouvindo o Evangelho, você vai perceber que essa pessoa consegue chegar, se aproximar. Talvez seja uma mãe, um pai, um tio, um avô, uma avó, um filho, algum amigo muito querido, enfim. Essa pessoa vai se aproximando e trazendo um presente espiritual. Os presentes espirituais são os mais fortes, porque são os que ficam. Geralmente é uma frase, geralmente é um apoio espiritual, é uma vibração sutil. E essa pessoa, ao se aproximar, para aqueles que conseguiram, senta ao seu lado e vocês terão alguns poucos minutos de conversa, de troca. Esse registro espiritual é muito importante para nós, para entendermos que os nossos entes queridos estão em outra dimensão apenas. Que eles podem se comunicar independente do dia, da hora, desde que estejamos um pouco mais elevados. E essa vibração vai irradiando as pessoas que você plasmou, porque pode ser mais de uma. Tem pessoas que perdeu neste momento alguns entes queridos e perdeu no sentido do corpo físico, porque o espírito é eterno e vocês se reencontrarão. E neste momento você pode plasmar também e pedir ajuda à espiritualidade amiga e superior. Se você não conseguiu verificar, ver, sentir essa pessoa à sua frente, você pode continuar irradiando boas vibrações, não tem problema. Talvez nesse momento seu ente querido não pode estar aqui conosco, mas lembra do Evangelho. Jesus nos ensina que aonde o pensamento é emitido, ele encontra depois o local aonde ele precisa ir. Então, a sua emissão de pensamento encontrará o seu ente querido aonde quer que ele esteja. Envie então essas boas vibrações, irradiando muita luz, muito amor, muita gratidão por essa pessoa. Enquanto eu faço a prece final, vocês vão ficando aí ainda. Senhor Jesus, neste momento, todos os amigos, irmãos e irmãs que estão aqui no Evangelho, na luz do Espiritismo, está neste momento com um pensamento ligado a algum ente querido, algum amigo, alguma pessoa
do seu vínculo espiritual, que já fez a passagem para o plano espiritual. Ó Senhor Jesus, envolva esses irmãos e irmãs, encarnados ou desencarnados, aonde quer que eles estejam. Querido Mestre, por caridade imensa, envolva também a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil e também o nosso planeta Terra. Irradiando muita luz também agora para o nosso planeta, para que o padrão vibratório do planeta possa se elevar um pouco. Vamos juntos acreditar e elevar mais uma vez. Vamos também orar por aquelas famílias que neste momento estão sofrendo a dor da separação temporária. Que Jesus possa envolvê-las. Senhor, muito obrigado pelo Evangelho de hoje. Muito, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade deste processo vibracional. Gratidão. Com muito amor, com muito carinho, nós vamos pedindo a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja. Graças a Deus. Pode ficar aí lentamente, pode voltar lentamente, antes de abrir os olhos. Agradeça a Deus, a Jesus e ao seu ente querido, independente se ele apareceu ou não na sua tela mental. Agradeça muito pela oportunidade e lentamente você pode ir mexendo os dedos, os braços, para voltar para o seu corpo físico com segurança. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Quero agradecer a todos vocês que participaram também deste momento vibracional. Agradecer imensamente a espiritualidade amiga e superior também, que se faz presente nesse momento de irradiação, que autorizou muitos dos nossos amigos a reencontrar os entes queridos. Obrigado, espiritualidade amiga e superior. Mandar um abraço especial para vocês. Peço aí também que continue deixando os comentários para ajudar o canal. Cristina Rodrigues de Jesus, um abraço. Miriam Nova, um abraço. Sônia Cardoso, Alberto Mazola, da cidade de São Paulo, capital, um abraço. Silvia Bastos, um abraço. Cristina Farias, um abraço. Beth Ferreira Gomes, Deus abençoe. Eduardo Silva, um abraço. Zoleide Russo, Natalícia Fonseca de Moraes, Sueli Silva, de Adamantina, em São Paulo, Cássio Gardiolo, Edilaine Cabreira, um abraço. Vanessa Gutierrez, Branca Ramos, Maria Isabel, Maria Inês da Silva Pereira de Souza, de Brejão, em Pernambuco, um abraço. Janda de Dias Dávila, um abraço, Janda. Deus abençoe. Rosane Beatriz Azevedo, Deus abençoe. Emília de Moraes, um abraço. Ângela Loures, BH de Belo Horizonte, Minas Gerais, um abraço. Lara Brito, Teresópolis, no Rio. Ricardo Bermudes, da Alemanha, um abraço, amigo. Joelma Adriana, a paz esteja com você também. Marco Antônio, um grande abraço. Graça Lira, de João Pessoa, na Paraíba. Luciene Francisca, um abraço. Ieda Alcântara, Manaus, Amazonas. Aline Silva, Deus abençoe, Aline. Alessandra, um grande abraço. Miriam Senra, um abraço, além Paraíba. Ana Martins, de Cuiabá, no Mato Grosso. Elci Barreto, da Espanha. Elci Maria Barreto, Deus abençoe. Dani, de Barroso, em Minas Gerais, um abraço. Dani Marques, Deus abençoe. Fatinha Viana, também sempre nos ajudando aqui. Isamar Chamorro, de São Bernardo do Campo. Maria de Fátima, um grande abraço. Sandra Bertani, um grande abraço. Rosa Maria, Deus abençoe. Cidade do Porto, de Portugal. Conceição Costa também. Gislene Assunção, de Minas Gerais, Belo Horizonte. Fernando Antônio, de Várzeas. Fernando Antônio Haddad, de Várzea Paulista, em São Paulo. Antônio Lopes Júnior, Salvador, Bahia. Deus abençoe.
Norma Carvalho, do Rio de Janeiro, capital, um abraço, minha amiga. Deus abençoe. Laís Haddad também, Maria Lúcia, Mônica Pereira, um grande abraço. Quando, pessoal, o nome no YouTube de vocês tiverem outro nome, escreve para mim, tá? Esther Figueiredo, Melise Ferreira, um grande abraço. Pessoal, vamos terminando aqui o Evangelho. Quero agradecer a vocês por mais um domingo juntos. Um grande abraço vibracional. Um bom início de mês de novembro, um bom mês de novembro. E até semana que vem, se Deus quiser.